Tudo bem com vocês? Boa noite, Moura Educacional, é um prazer recebê-los. Cícera Lúcia, Helenilda, Carla Cristina, Cris, sejam muito bem-vindos. E a todos os que estão entrando conosco. Nossa convidada está conectando. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. É um prazer recebê-la conosco hoje, iniciarmos as lives da nossa página com a profissional do seu porte. Isso é um privilégio muito grande para a gente. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, como nós somos muito pontuais, nós vamos iniciar a nossa live. Para aqueles que tiverem dúvidas, vocês podem fazer as suas perguntas aí. A nossa assessoria vai anotar todas as perguntas e vai trazer ao longo da palestra da nossa convidada. E ao final, nós vamos procurar responder essas perguntas, tudo bem? Então, como eu falei para vocês, é um prazer receber hoje a nossa convidada, Jaqueline Magalhães. Ela é psicóloga, ela é neuropsicopedagoga e hoje ela vai falar para a gente sobre como nós podemos superar a ansiedade e manter o foco nos estudos, mesmo nessa época de Covid-19, nessa época de pandemia. Vamos dar atenção à palestra dela e, em seguida, nós podemos fazer algumas considerações. Tudo bem, Jaqueline? Você tem toda a nossa atenção. Então, pessoal, como o Iago já muito bem me apresentou, eu me chamo Jaqueline, né? Eu sou psicóloga, estou aí completando 4 anos de atuação nessa área. Eu sou aqui do município de Arapiraca, atendo aqui em Arapiraca, em consultório particular, em clínica. Também atuo numa instituição na cidade de Maribondo, uma instituição de reabilitação, né, física e intelectual. E também sou professora. Eu ministro a disciplina de psicologia jurídica numa instituição de ensino superior aqui em Arapiraca também, né? Então, é um prazer dividir esse bate-papo com um colega também de profissão, né? A minha área de atuação, né, a minha abordagem terapêutica é a Gestalt terapia, né? Talvez muita gente deve estar se perguntando, mas como assim? O que é isso, né? E existe uma abordagem para se atuar? Existe sim, né? Nós psicólogos temos diversas teorias diferentes sobre a psicologia e cada uma delas entende o ser humano, o comportamento e as relações de uma determinada forma, tá? Então, hoje o nosso bate-papo é sobre ansiedade e eu vou me basear bastante dentro dos meus princípios, né, filosóficos, teóricos da Gestalt terapia, tá bom? Então, acho assim, que inicialmente, para a gente começar, seria interessante falar um pouquinho da ansiedade, né? O que é a ansiedade? Na realidade, a ansiedade, ela é algo inerente a todo ser humano, né? Então, é algo que faz parte, né, do nosso funcionamento humano, do nosso desenvolvimento. Todos nós temos ansiedade, né? Agora, o que acontece? A ansiedade, ela nos prepara para o que está por vir, o que pode acontecer. Ela pode ser benéfica, né? Porque, por exemplo, se você está ansioso para um evento, para um casamento, por exemplo, né? Geralmente causa bastante ansiedade nas pessoas. O que é o comum?
Você vai se preparar, você quer oferecer uma boa recepção para os seus convidados, você quer estar bem no dia, você quer contratar bons profissionais para que no futuro você tenha bons registros. Ou seja, a ansiedade ela foi benéfica porque ela lhe ajudou a se preparar melhor para uma determinada situação. Entretanto, a ansiedade também pode trazer prejuízos. Quando é que ela traz prejuízos? Quando ela se torna disfuncional. Ou seja, quando o funcionamento da ansiedade já não está sendo tão benéfico para a nossa vivência, para o nosso dia a dia. Tá? A ansiedade ela pode ser entendida como um sentimento de vazio entre o agora, né, ou o antes e o depois. Ou seja, a gente se questiona tanto sobre o que passou, sobre o que pode vir, que a gente acaba não vivenciando de uma forma assertiva o momento presente, né? E isso nos causa diversas sensações incômodas. Muitas vezes até reações corporais, reações físicas, tá? E como é que a gente sabe, Jaqueline, que a ansiedade ela está sendo disfuncional? Ou que ela não está sendo normal, por assim dizer, né? Quando ela começa a trazer prejuízos para o nosso dia a dia, né? Quando ela afeta o nosso sono, quando ela afeta a nossa concentração, quando ela afeta a nossa rotina, quando ela atrapalha nas nossas relações, tá certo? O que a gente precisa entender? Que a ansiedade, ela nos traz alguns sinais, né? Ela sinaliza que está faltando algum recurso para que a gente consiga lidar com uma determinada situação. Como assim? Quando a gente começa a identificar a ansiedade, é interessante que a gente comece a pontuar se você tem dúvidas sobre o assunto, ou se você se sente sozinho, se sente perdido com relação a isso, busque ajuda nesse momento. É esse momento aí, quando a ansiedade está tirando o seu sono, quando a ansiedade está te trazendo taquicardia, né, que é um aumento excessivo aí dos batimentos cardíacos, dificuldade de respirar, dificuldade de se concentrar em algum tema, numa aula, por exemplo. Quando ela começa a sinalizar esses sintomas, é importante que a gente comece a dar um pouquinho de atenção. Por quê? Eu costumo dizer que as psicopatologias, ou seja, as doenças mentais, elas sempre nos avisam, na maioria das vezes, né? Elas nos avisam que elas vão chegar, que elas vão acontecer. E a gente precisa pegar esse aviso e começar a trabalhar isso. Justamente para quê? Para que esses sintomas iniciais, que a gente chama de sofrimento psíquico, tá? Que é algo que também acomete a todo mundo, não se transformem numa doença mental. Por quê? Quando a ansiedade ela passa do patamar de algo corriqueiro do dia a dia e passa a nos afetar a nossa saúde mental, isso já se transforma numa doença. Por sua vez, uma doença crônica, ou seja, uma doença que não tem cura. É uma doença que você trata, mas que você não fica curado dela. Ou seja, a qualquer momento ela pode aí reincidir na sua vida, né? E lhe trazer prejuízos. Então, é importante que a gente comece a identificar quando é que isso está iniciando, para que a gente comece a agir a partir dali. Se você começa a buscar ajuda com pessoas, amigos, colegas, ou até mesmo busca na internet, e consegue melhorar, adaptar a sua rotina, melhorar a sua concentração e conseguir um controle dessa ansiedade, ok. Mas se você vê que você não está conseguindo sozinho, é interessante que você busque sim a ajuda profissional, justamente para que esse quadro não progrida e se transforme em uma doença, que como a gente comentou agora, vai ser algo irreversível, tá certo? Então, assim, esses sinais, eles mostram que, por exemplo, pode ser uma questão de indisciplina, pode ser uma questão de procrastinação, pode ser uma questão de falta de organização na nossa vida. Muitas vezes a ansiedade, ela nos sinaliza isso, que alguma coisa está fora do lugar, né? E muitas vezes a gente sabe, mas a gente não quer mexer naquilo. Porque a própria ansiedade nos dá aí um sentimento de repulsa. Se eu sei que o meu problema é falta de organização, quanto mais eu penso que eu tenho que me organizar, mais ansioso eu fico e mais eu deixo isso para lá.
E vou deixando, e vou deixando, e vou deixando. Eu deixo para amanhã, eu deixo para depois, eu deixo para depois. Quer ver o que acontece muito? Quando a gente tem um trabalho na escola ou na faculdade para apresentar, ou quando a gente tem uma prova. O ansioso, muitas vezes, ele vai deixando. Ele tem 15 dias, ele sabe que vai ter aquela prova daqui a 15 dias. É um assunto que ele não tem muito domínio, é um professor mais exigente, e aí ele vai deixando, e quando chega na véspera, no desespero, na noite anterior, aquela prova, aquela avaliação, aí é que ele tenta estudar alguma coisa, já fica logo desesperado, na hora da prova dá logo uma sudorese excessiva, um treme-treme, e assim por diante, né? Então, assim, a ansiedade, ela nos sinaliza que algo está fora do lugar aí na nossa vida, na nossa rotina. E é importante que a gente pare, pense e comece a pontuar o que está faltando, o que está fora do lugar, o que está desordenado, e comece a refletir a respeito disso para agir, tá certo? Com base nisso, a gente está aí fazendo o quê? Ouvindo o sintoma. Quando a gente pontua, né? O que a gente pensa, quais são esses sinais que a ansiedade está nos trazendo. A gente está pontuando, a gente está ouvindo o que o nosso corpo, o que a nossa mente está dizendo. E isso é muito importante porque a gente vai conseguir tentar entender os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e aí identificar o porquê que nós estamos agindo de determinada forma, tá? A ansiedade, geralmente, ela sempre inicia com um pensamento, né? Aquele pensamento, eu tenho que estudar matemática e eu sou péssima em matemática. Mas você sabe que você tem esse compromisso. E aí você já internaliza um pensamento negativo. Eu sou péssima nessa disciplina, eu não consigo, eu não posso, eu não entendo, o professor é chato, não me ajuda, os meus outros colegas são melhores que eu. E aí você já vai entrando num sentimento negativo, num ciclo de pensamentos que vão te levando para baixo, que vão trazendo emoções ruins, porque aí você vai ficando entristecido, você fica inseguro, né? Já afeta o seu estado emocional. E aí a gente tem a ação, ou a falta dela. Eu penso que eu sou ruim em matemática. Eu começo a me entristecer e a me inferiorizar por conta disso. E esse sentimento me paralisa. Faz com que eu não tenha interesse, com que eu não tenha disposição para correr atrás daquela dificuldade que eu tenho. Tá? Com relação não sei se a gente já pode abrir para alguma pergunta, ou se eu posso continuar aqui. O que você acha, Thiago? Pode continuar, Jaqueline. Se o pessoal tiver alguma pergunta, pode mandar aqui para a gente, que a gente vai fazendo em seguida. Pronto, ok. Focando no tema central, né, dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo aqui, que é como é que a gente vai se sentir motivado num tempo como esse de pandemia, né, e manter o foco nos estudos. Não é novidade que nós estamos vivenciando uma situação excepcional, né, até mesmo inesperada, né? Quem imaginaria que no ano de 2020 nós estaríamos aí todos reclusos, né, ou quase todos, né, reclusos em nossas casas, distantes da nossa família, né, dos nossos amigos, até mesmo da nossa rotina de trabalho para muitos de nós. E como que uma situação dessa não traz ansiedade? Gente, até quem não tem problemas de ansiedade, né, uma patologia de ansiedade, um transtorno mental, um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, fica ansioso, né? Isso acontece com todos nós, porque o pensar no futuro, né? Lembra que é esse vazio aí, a ansiedade é esse vazio entre o antes e o depois, e a gente acaba não focando no agora? Então, pensar no futuro, será que eu vou ter emprego? Será que vai ter concurso público? Será que vai ter prova? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Né? Será que eu vou me contaminar? Se eu me contaminar, será que vai ter um leito para mim? Será que eu vou ter como ser tratado? Né? Será que eu vou morrer? Né? Então, assim, isso passa pela nossa cabeça.
passa pela cabeça de muitos de nós. Quando a gente liga os noticiários e aí a gente vê essas notícias tão negativas, né, tão repetitivas a respeito dessa situação, e a cada dia no quadro do Brasil a gente vê né, uma enorme piora da situação, isso nos deixa ansiosos, porque a gente fica inseguro com relação ao nosso amanhã, com relação à nossa saúde, com relação à nossa vida financeira, à nossa economia, né? Então, assim, inevitavelmente é um momento que está pegando todo mundo aí, e quem não tinha essa ansiedade um pouco mais desenvolvida está desenvolvendo nesse momento por conta desse contexto atual em que nós estamos vivendo, certo? Então, assim, é importante que a gente pare e pense que toda situação ruim, toda situação difícil, ela tem algo de bom, certo? Eu falo isso muito na minha vivência clínica, para os meus clientes, né, para as pessoas que eu presto atendimento, que mesmo que a gente vivencie uma situação muito difícil, muito trágica, algo de bom a gente vai conseguir absorver. Nem que seja um aprendizado daquela situação, um aprendizado para a nossa vida, para o nosso amadurecimento, para a nossa evolução, né? Então, a gente está vivendo numa situação que nos deixa, na maioria dos casos, mais reclusos em nossas casas, né? As aulas presenciais, elas foram canceladas, muitos alunos, eles estão, de fato, sem aula, né? Algumas instituições, elas estão fazendo aula, se adaptando aí às aulas por videoconferência, mas outras instituições não. Então, muitos alunos estão aí ociosos, por assim dizer, em suas casas, porque não estão devidamente na sua rotina diária na sala de aula. E o que a gente pode absorver de bom disso? Você tem tempo, né? Agora é um momento excelente para aquelas pessoas que dizem: eu não estudo porque eu não tenho tempo, eu trabalho, eu faço faculdade à noite, ou eu estudo à noite, o final de semana é complicado, é muita visita na minha casa, não para de vir gente aqui na minha casa, o vizinho todo final de semana coloca aquele som alto, faz aquele churrasco e acaba me atrapalhando. Então, a gente tem aí, nesse momento, algo muito bom que é tempo. A gente tem tempo para programar, a gente tem tempo para nos organizar e a gente tem tempo para estudar, né? Basta você querer seguir esse passo a passo e executar. E como é que eu vou fazer, Jaqueline, para me organizar? Porque eu sou tão ansiosa que eu não consigo nem sentar para planejar o que eu tenho que fazer. Você precisa identificar qual é a sua motivação, tá? A motivação é muito importante na nossa vida. É o que nos move, é o que nos direciona. Qual é a sua maior motivação? É finalizar o ensino médio? Ótimo, então vamos colocar isso como um alvo, um objetivo aí que você quer muito alcançar. A sua motivação é passar no exame da ordem, né? Eu atendo várias pessoas que me buscam ajuda psicológica para tentar passar no exame da ordem, da OAB, né? Para quem é bacharel aí em Direito. Outras pessoas é passar no Enem, né? Estou finalizando o ensino médio, estou aí no meio do ensino médio e o meu foco é passar no Enem, né? Ingressar em determinado curso, em determinada faculdade, né? Os estudantes de medicina, então, vivem aí nessa saga diária, né? Frenética para tentar conseguir a aprovação no curso de medicina, que a gente sabe que é um curso muito concorrido, mas tem outros cursos também que são muito concorridos e, independentemente disso, cada um requer uma pontuação. E você tem uma concorrência para enfrentar, né? Então, qual é a minha maior motivação? Anota aí essa dica, tá bom? O que me motiva? O que me move a querer estudar? Por que eu preciso estudar? Gente, estudar nem sempre é fácil. Nem sempre é prazeroso. É bom estudar aquilo que a gente gosta, né? Eu, por exemplo, eu amava história, amava filosofia, sociologia durante a minha vida estudantil. Não era muito fã de matemática, mas eu sabia que eu tinha que me esforçar um pouco mais em matemática, em química, em física, porque eu tinha muita dificuldade naquelas disciplinas. Então eu precisava focar justamente por quê?
para tentar minimizar essa dificuldade que eu estava enfrentando, né? Ou seja, aquilo que já era bom, que já era prazeroso, era ótimo, o tempo passava e era um momento bom para mim. Na hora de estudar matemática, física, era um saco, era chato, precisava de ajuda, mas era necessário, tá? E entendam também outra coisa. Na vida, gente, a gente não só faz aquilo que a gente gosta. Se você estiver esperando para fazer só aquilo que você gosta, para se relacionar apenas com aquelas pessoas que você se identifica mais, infelizmente, eu vou ter que te frustrar aí, porque não é assim que funciona. Na vida, a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta, por uma questão de sobrevivência, por assim dizer, né? Às vezes a gente tem que se relacionar com pessoas muito diferentes de nós, em questão de pensamento, de crença, de comportamento, porque faz parte das relações sociais, né? Faz parte do mercado de trabalho. E se a gente não se prepara desde aí da nossa infância, da nossa adolescência, na idade adulta vai ser muito mais difícil lidar com isso. Tá bom? E aí, Iago, já temos alguma pergunta? Temos uma pergunta de Alisson BMM. Ele pergunta: como identificar que o problema da pessoa é ansiedade e como superar o problema e os efeitos dele? Uma pergunta composta. Como é que a gente identifica? Percebendo os sintomas, né? Como eu falei inicialmente. Então, assim, essa pessoa tá meio atrapalhada no dia a dia dela, o rendimento dela tá afetado, ela se sente muito ansiosa, ela fica muito ansiosa, por exemplo, rede social é um excelente exemplo. Às vezes você está conversando com uma pessoa e aí você faz uma pergunta, você vê que ela está online, mas ela não te responde. E você fica aguardando aquela resposta e a pessoa não te responde. E você já começa a ficar agoniado, né? Você começa a ficar super desconfortável com aquilo. E aí você vai lá, e aí, não vai me responder não? E diversas interrogações. Você pode estar perdendo aí o sono, né? Por exemplo, se é uma pessoa da sua convivência, um irmão, um filho, um esposo, né? Uma pessoa que convive com você, como é que está o sono dessa pessoa? Ela está dormindo bem? Ela está trocando aí o dia pela noite, né? Ela está tendo muita dificuldade em lidar com algumas problemáticas. Ela fica com falta de ar. Ela se nega a participar de determinados eventos ou situações por conta de um medo, por já dizer que eu já sei que eu não vou conseguir, eu não vou me controlar. Então, assim, são sinais que a gente vai identificando no dia a dia e que, como eu falei também anteriormente, em casos excepcionais, por exemplo, eu tenho uma prova, um concurso público amanhã, é natural que você fique um pouco ansioso, né? Eu tenho uma entrevista de emprego, também é natural. Estou me programando para um casamento, também. Mas quando isso se torna constante e rotineiro, para diagnóstico, né, profissionalmente falando, a gente tenta colocar aí como base um parâmetro de 6 meses. Se a pessoa apresenta meio que interruptamente esses sintomas durante 6 meses, né, ou seja, é muito frequente esse tipo de sintoma, tanto físico, né, quanto comportamental, aí a gente já precisa entrar com um tratamento para, de fato, diagnosticar se ele está com algum transtorno relacionado à ansiedade ou não. E em caso afirmativo, entrar com tratamento psicoterápico, né, com psicólogo e, por vezes, até psiquiátrico, porque aí precisa da intervenção medicamentosa para que consiga estabilizar aí esse quadro. Qual foi a continuidade da pergunta? A pergunta foi: e como superar o problema e os efeitos dele? Então, para você conseguir superar o problema, quando ele está na fase inicial, é importante que você identifique, como a gente já havia discutido, e que você consiga pontuar dentro da sua rotina novos comportamentos, novas ações, que consigam melhorar ou estabilizar esse quadro. Por exemplo, estabelecer uma rotina fixa, né? Horário para acordar, horário para dormir, fazer exercícios físicos né? É um clichê, mas é ótimo para o controle da ansiedade. Tentar manter uma rotina organizada, fugir daquilo que te traz ansiedade. Por exemplo, eu fico muito ansiosa quando eu vejo
no Instagram, nos stories. Outro caso, assim, muito comum na clínica, né, nos meus atendimentos clínicos, são clientes que eu tenho que vivem aí stalkeando, o que seria isso? Monitorando através das redes sociais a vida de outras pessoas. Cada um com suas motivações. Às vezes é aquele crush, né, aquele namorado, aquele affair, aquela pessoa que você quer muito namorar, que você quer ficar, enfim. Ou às vezes por exemplo, eu sou um estudante, né, assíduo aí de medicina. Eu estou tentando entrar no curso de medicina. Estou estudando para o Enem. E aí eu fico seguindo nas minhas redes sociais e vendo colegas meus que postam ali o tempo todo. Meia-noite, meia-noite e meia, estudando, foco total, cafezinho do lado, né? Ótimos resultados, fiz um simulado, minha nota foi tal, fiz uma redação, tirei 950. Então, isso pode causar ansiedade na pessoa, né? Ou seja, ela já está insegura, ela já não se acha boa o suficiente. E aí ela fica vendo esse tipo de conteúdo, isso talvez gere mais ansiedade e mais insegurança. Então, são comportamentos que a gente precisa evitar. Mas para que a gente consiga identificar quais são esses comportamentos e essas situações que nos causam ansiedade e evitá-las, em primeiro lugar, tenta sozinho. Mas se você vê que você não está conseguindo, de imediato, busca ajuda psicológica inicialmente, tá bom? Eu não aconselho que de início você vá direto para um psiquiatra, porque pode ser que seja algo que a gente, na psicoterapia, a gente consiga trabalhar, consiga organizar e você consiga voltar à sua rotina normal e controlar essa ansiedade sem a intervenção medicamentosa, tá certo? Muito bem. Jaqueline, o Estudo Linsol fez uma pergunta, mas que também é uma consideração muito interessante. Você considerou até agora, falou bastante, que a pandemia, né, essa saída do convívio social, esse isolamento social, permitiu que a gente tivesse mais tempo para se dedicar aos estudos. Por outro lado, o Estúdio Linsol pontua que existem muitas distrações nessa quarentena, né? A quantidade de lives, inclusive de famosos, de shows, isso daí pode distrair muita gente. Então ela pergunta, como conseguir manter uma rotina de estudo e leitura diante de tantas distrações nessa quarentena? Muito interessante, de fato, a sua pergunta, né? Na quarentena, realmente está muito mais difícil. Mas se a gente parar para fazer uma análise, isso já vem acontecendo há alguns anos, com a inserção aí desse mundo digital tão acessível para nós, né? Num momento não tão distante, quando eu tomo como parâmetro, por exemplo, a minha adolescência, a época que eu estudava na escola ou estudava para vestibular, eu só tinha televisão, né? Então, no máximo uma novela, um filme na sessão da tarde, a gente não tinha tantas distrações aí. Hoje a gente tem as redes sociais, a gente tem muitos conteúdos na internet que de fato trazem muita distração. E para quem gosta aí de uma música, de curtir uma música, de assistir filme, né, de assistir séries, realmente se torna um pouco difícil. Mas não é impossível, tá? Respondendo a sua pergunta, eu volto ao que eu falei sobre a motivação. O que te move a estudar? Qual é o teu objetivo maior para conseguir, para ter que ter uma rotina diária de estudos? Você precisa entender o que te motiva e entender o quão importante isso é para você. É muito importante estudar? Por que é importante? Né? É importante por quê? Porque eu preciso conseguir um emprego? Porque eu preciso passar naquele curso que é o meu sonho, estudar medicina, estudar direito, me formar e ser um profissional e atuar nessa área? E aí são pesos e medidas. E como eu falei anteriormente, nem tudo na vida vai ser fácil. A gente precisa fazer alguns sacrifícios, fazer algumas coisas que a gente não gosta para conseguir obter alguns resultados. Entretanto, eu até fiz algumas pontuações aqui para a gente falar que a gente tem que tomar muito cuidado com se espelhar muito no outro, tomar cuidado também com o imediatismo, né? Nós somos muito imediatistas. Nós vivemos numa época muito imediatista, que a gente quer as coisas para ontem.
Eu quero passar no vestibular, mas eu quero passar esse ano. Eu não admito que eu só passe o ano que vem. Eu tenho que passar esse ano. E por quê? Por que você tem que passar esse ano? Né? Eu tenho lá 17 anos, 16 anos. Por que isso tem que acontecer agora? Qual o motivo? Né? Se você não conseguir isso agora, o que te impede de conseguir isso em outro momento? Né? Então, assim, é importante que a gente pontue também essas questões do imediatismo, né? De se preocupar demais com o outro, para que isso não nos traga nenhum prejuízo maior futuramente. Eu acho que, às vezes, os familiares, na tentativa de ajudar, eles acabam agravando um pouco mais o quadro, né? Às vezes a família coloca tanta expectativa sobre a pessoa, de que ela é muito inteligente, de que ela vai passar naquele ano, naquele momento no vestibular, que quando talvez ela se frustra, isso acaba gerando sentimentos nela que são negativos. Entre eles, pode agravar um quadro de ansiedade que já está instalado ou disparar, né? Perfeita sua colocação, Iago. É outra situação muito recorrente, né, diante da minha vivência terapêutica, a pressão exercida tanto da sociedade quanto principalmente da família sobre nós, né, sobre os estudantes, principalmente. Então, muitas vezes, a pessoa, o seu pai, a sua mãe, seus avós, os tios, que definiram, né, que você vai ser um médico, que definiram que você vai ser um administrador de empresas e tomar conta dos negócios da família, né? Ou que disseram, o meu filho vai entrar na universidade a qualquer custo. E falam isso para outras pessoas, né? E dizem, meu filho só vive estudando, meu filho é estudioso, meu filho é isso, meu filho é aquilo. E isso traz, de fato, uma cobrança muito grande, que traz ansiedade, sim, porque quando a gente, principalmente quando a gente deve algo a alguém, né? Eu não falo em dever só dinheiro, se você deve um favor, se você deve uma obrigação a uma pessoa, isso faz com que você não sossegue até que você pague aquela dívida que você tem. E isso gera ansiedade. E a cobrança, né, aos adolescentes, principalmente nesse sentido, é muito grande. A cobrança da pessoa que finalizou lá o curso de Direito, está lá com seu título de bacharel, mas até então não conseguiu passar no exame da OAB. É muito cobrado também. E muitas vezes, quando você foca mais na cobrança dos outros do que no seu resultado e de acordo com o seu tempo, dentro do seu contexto, realmente isso vai atrapalhar bastante. E, gente, essas coisas assim nem sempre são fáceis de a gente identificar sozinho, tá? Muitas vezes é muito difícil lidar com isso. Por que a gente fala assim de buscar um psicólogo? Muita gente fala, eu vou pagar para ficar conversando, para ficar falando. Gente, olha só. Muitas pessoas dizem assim, a minha madrinha é mesmo que uma psicóloga, porque ela conversa, ela me escuta. A minha amiga, não é só amiga, é psicóloga. A minha vizinha é psicóloga. Gente, a vivência, né, as experiências e as opiniões de uma pessoa que não tem uma vivência profissional, que não tem um estudo teórico, né, todo um arcabouço literário aí por trás, são muito diferentes, né? Se você pede uma opinião à sua vizinha a respeito de determinada situação na sua vida, ela vai lhe dar uma opinião X. Se você pergunta para sua amiga da faculdade, ela já vai lhe dar uma opinião diferente. Se você vai e pergunta para sua mãe, ela já vai lhe dar uma opinião diferente. E muitas vezes, onde é que está você? A sua autonomia. Então, quando a gente busca psicólogo, é justamente para isso. Primeiro, para a gente se conhecer. Entender quem nós somos, o que é que nós estamos fazendo, quais são nossas metas, nossos objetivos, qual é o papel que nós exercemos na sociedade. E, a partir disso, a gente trabalha para que o nosso cliente, né, a pessoa que está ali passando pelo processo psicoterápico, ele possa ganhar autonomia sobre a sua própria vida. Porque esse sentimento de dependência da opinião dos outros, das expectativas dos outros, nos paralisa, né? Deixa a gente estagnado no tempo e num lugar que não faz com que a gente evolua, com que a gente se desenvolva. Mais alguma pergunta? Temos algumas. O pessoal está muito curioso. Esse tema é um tema que toca muita gente. Principalmente, não só pela questão da quarentena, que isso tem se evidenciado de tal maneira, mas porque isso já é um problema cada vez mais recorrente, né?
principalmente entre os jovens, eles estão muito ansiosos agora nesse período de instabilidade. Cancela o Enem, não cancela o Enem para o pessoal do ensino médio. Então, eles ficam muito ansiosos com relação a isso. E a Madalena, ela quer saber, como posso saber que estou com crise de ansiedade? Então, a crise de ansiedade já é algo mais preocupante, né? Geralmente ela pode se manifestar de algumas formas, mas, por exemplo, se você está com dificuldade para respirar, se você está com dificuldade até mesmo para falar, né? É tanta dificuldade que você tem ali para puxar o ar, para respirar, você às vezes não consegue nem falar direito. Se você está com escurecimento de vista, se você está suando frio, se o seu coração está acelerado, né? Às vezes até dá um escurecimento de vista, né? Um escurecimento na visão, uma sensação até mesmo de morte iminente, muitas vezes, né? Que a gente já chega aí quase beirando uma crise de pânico. Então, esses sintomas, eles podem sim ser enquadrados diante de uma crise de ansiedade. Né? Muitas vezes a pessoa paralisa, tem que falar, se cala, só chora. Enfim, ele pode se manifestar de algumas formas diferentes, mas mais caracteristicamente, falando assim, o que mais ocorre é isso mesmo, assim, sudorese excessiva, tremor, taquicardia, falta de ar, são esses os sintomas. É de tal maneira que, às vezes, o pessoal vai no posto de saúde, numa emergência, em um ambulatório, achando que está sofrendo um infarto, quando, na verdade, é só uma crise de ansiedade. Né? Então, a crise de ansiedade... Não, e é incrível a quantidade de pessoas que procuram emergências com crise de ansiedade, confundindo com infarto ou algum outro problema cardíaco. Daí, como muitas vezes a ansiedade dispara o medo de morrer, aí a pessoa se desespera e fica ainda mais ansiosa. Isso é fato. Muito bem. A Yara, ela diz o seguinte, ó. Ontem à noite, ninguém aqui em casa dormiu. Todos ansiosos por diferentes motivos e principalmente loucos para poder voltar à rotina. Alguma dica? Então, fica mais difícil ainda quando toda a família, né, tá apresentando aí esse quadro de ansiedade. Realmente fica um pouquinho mais complicado. Qual a dica que eu daria para vocês? Principalmente com relação ao... Ela falou que não dormiu, né, Iago? Na noite anterior? Não. Pronto. Outro sintoma, assim, muito frequente é a falta de sono, né? Ou um acometimento aí na sua rotina de sono. Às vezes você tinha uma rotina de sono muito tranquila e aí você passa a ter muita insônia, né? Você só consegue dormir lá na madrugada e acorda muito tarde e atrapalha o restante da sua rotina do desenvolver do seu dia. O ideal é que vocês tentem manter uma rotina, né? Pacientes que apresentam muita ansiedade, no consultório a gente tenta sim estabelecer uma rotina adequada para o paciente. Eu sempre falo para a gente tomar muito cuidado com essas dicas aí que a gente vê na internet. Por quê? E por que, mais uma vez, buscar ajuda psicológica? Cada ser é muito singular, gente. Nós somos únicos. Nós temos corpos diferentes, nós temos emoções, né, e sensações diferentes em momentos diferentes, né? E quando a gente toma como parâmetro a vida do outro, ou aquela dica lá da internet, nem sempre se adequa da melhor forma à nossa vida e à nossa rotina. Então, a gente precisa identificar aí, acho que é Madalena, né? Foi a Madalena que perguntou? Madalena, Yara. Oi, Yara, a gente precisa identificar em cada um de vocês, em cada membro da família, o que está gerando ansiedade, né? Se um fica lá na TV porque não está conseguindo dormir, e ele é ansioso e o outro também é ansioso, talvez a TV ligada já está atrapalhando aquela outra pessoa também da casa, que está tentando dormir e não consegue, né? Ficar falando sobre situações que geram ansiedade, também discutindo sobre isso, né? Talvez nesse momento de pandemia, aí você está lá altas horas da noite assistindo mais um jornal, né, que fala sobre mais situações trágicas, que traz aí mais um número, né, de mortes naquele dia, naquele momento, mais preocupações com relação à vida econômica do nosso país. Então, assim, se você está se nutrindo disso, por exemplo, com certeza você vai ter mais dificuldade ainda de manter o controle dessa ansiedade. É entender que, gente, esse momento de pandemia, especificamente falando, ele vai passar, né?
E a gente precisa ter a paciência, olha aí o imediatismo, né? A gente quer que tudo se resolva logo. Ela quer que ela e a família querem voltar à rotina ontem. Mas a gente sabe que não depende só da gente. A gente colabora, sim, né? Fazendo a nossa parte, nos protegendo, evitando aglomerações, tomando as medidas aí protetivas de higiene. Mas não é só a gente que vai mudar essa situação. E outra, é uma situação que não acomete só o Brasil, não acomete só Alagoas, né? Acomete o mundo inteiro. Tá todo mundo aí se reinventando para entender como é que a gente precisa, o que é que a gente precisa fazer para lidar com esse quadro. Mas o ser humano é um ser criativo, né? Dentro da Gestalt terapia, a gente trabalha muito a questão da criatividade, né? De criar novas situações, de criar novos momentos, de criar novas dinâmicas de vida. E a gente vai conseguir passar por isso, né? Eu vinha pensando muito a respeito da situação econômica no nosso país, e olha só, como uma situação tão difícil pode trazer algo de bom para nós. Talvez esse seja o momento da gente começar a pensar na nossa vida financeira, né? Será que aquilo que a gente tanto gastava dinheiro, que hoje só vem as faturas dos cartões de crédito, será que aquilo tudo era essencial? Será que se eu não tivesse gastado aquilo, eu não teria ali uma poupançazinha, né? Eu não teria uma reserva de emergência para uma situação excepcional como essa? Então, é importante, são momentos difíceis, mas que nos trazem um grande aprendizado para a nossa vida, para que a gente aprenda a sobreviver a tais situações, tá certo? Então, assim, identifica, Yara, o que está acontecendo, tenta estabelecer uma rotina junto com a sua família. Pessoal, vamos definir para 10 horas da noite todo mundo deitar, ou 11 horas, enfim. Vamos evitar tomar aquele café muito tarde, né? Porque muitas vezes dá uma despertada lá no sono. Vamos evitar ficar vendo esse tipo de conteúdo, ficar assistindo vídeo até altas horas da noite. Enfim, você com a sua família, vocês têm que identificar aí o que está acontecendo, né? E pensar que é um momento que vai passar. Se a vida te dá um limão, você vai lá e faz uma limonada. Tenta fazer isso, porque se você se desesperar, quando a gente se desespera com uma situação difícil, a gente nem sai do lugar e a gente só fica pior, porque a gente fica triste, fica ansioso, fica angustiado, então não resolveu o problema, né? É meio que uma psicologia de choque, mas assim, não adianta você chorar, não adianta você se lamentar, muitas vezes é bom porque dá uma liberada, relaxa, mas infelizmente não vai resolver o teu problema. Então busca, né, situações, busca aí novas dinâmicas para sair dessa situação, tá bom? Para tirar essa preocupação. É verdade. E sobre essa questão do sono, é muito interessante o que você disse sobre manter uma rotina, né? Mas é interessante também que a pessoa comece a desacelerar um tempo antes. Porque às vezes o pessoal que sofre de insônia fica no celular até tarde, até exatamente a hora que quer dormir. Né? Isso daí não ajuda em nada, pelo contrário, piora a insônia. Então é bom começar a desacelerar uma hora e meia antes, já remover todos os estímulos, né? Inclusive parar de estudar um tempo antes, uma hora antes do que quer dormir, para que possa desacelerar e não atrapalhar o sono. Não é isso? Isso, Iago. Realmente, assim, essa questão da higiene do sono é muito interessante de ser pontuada também. Mas se você tiver alguma outra pergunta, né? Tenho. A Cícera Lúcia, ela perguntou o seguinte: como superar quando alguém diz que seu sonho é besteira, que você não precisa disso? Como agir psicologicamente? Que o sono é besteira? O sonho dela, o desejo dela. Ah, olha só. Em primeiro lugar, como é mesmo o nome dela? Cícera Lúcia. Cícera, em primeiro lugar, de quem é esse sonho? Esse sonho é teu? Ou esse sonho é da pessoa que diz que é besteira? Tá? Vamos definir, vamos dividir aí, vamos direcionar. De quem é o sonho? O sonho é da Cícera. Se esse sonho é da Cícera, só a Cícera pode medir qual o grau de importância e de relevância que esse sonho tem na vida dela, né? E para o futuro dela. Então, quando a gente consegue se blindar, né, da opinião dos outros, a gente consegue ter uma evolução emocional tamanha que vocês não têm noção, né?
Na terapia a gente consegue muito trabalhar isso, assim, chegam pessoas extremamente dependentes da opinião dos outros e que saem de lá, eu sou dona de mim, eu direciono a minha vida, eu mando no meu comportamento, eu mando nas minhas decisões. Então, assim, Cícera, o sonho é teu, tá? O sonho não é da outra pessoa. Ela pode até conviver contigo, ela pode ser uma pessoa muito importante para ti, mas tenta se desvencilhar desse tipo de colocação, tá bom? Entenda que isso é seu. E é você que tem que buscar, né, as estratégias para alcançar esse sonho. Porque também não adianta você dizer, fulano disse que o meu sonho é besteira, que eu nunca vou conseguir alcançar. É mesmo. É melhor eu ficar aqui parado onde eu tô. Não. O que você precisa para alcançar esse sonho? Esse sonho é entrar na faculdade? Tá, então precisa estudar. Não tem outra receita. É essa, é estudar, né? Eu quero conseguir comprar um carro? Tá, então você vai precisar de juntar dinheiro, né? Mas eu ganho pouco. Sim, mas nem que seja em 5 anos, 10 anos, se você persistir, você vai conseguir alcançar o seu sonho, tá? Então não deixe que ninguém dite o que é bom para você, o que é certo, o que é errado, o que você consegue ou não consegue. Você tem que ser a protagonista da sua própria vida. Muito bem. Temos mais alguma coisa, Iago? Algumas perguntas, pessoal. Me desculpem se eu não citei algumas, é porque Jaqueline já respondeu ao longo de outras perguntas, aí para não ficar repetitivo a gente não faz. Mas a Madalena fez outra pergunta. Ela perguntou se existe medicamento para ansiedade. Existe sim. A questão medicamentosa, ela também é muito particular, tá? Quem diagnostica de fato o transtorno e quem vai lá e medica, prescreve uma medicação, é o psiquiatra, não é o psicólogo. Nós, psicólogos, não podemos prescrever nenhum tipo de medicação, tá certo? Se você for um psicólogo e ele prescrever algo para você, disser que é bom, opa, toma cuidado, porque às vezes até chá, né, ou calmantes naturais, eles podem ter uma reação no seu corpo que, enfim, que não são boas para você. Então, a gente não tem essa liberdade, essa autonomia, nem estudo para isso. Quem prescreve a medicação é o médico. E existem diversos tipos de medicações para ansiedade. Só que, assim, a gente está muito acostumado a ir para uma consulta médica e a gente só sai satisfeito se tiver com uma receita na mão, né, para ter que ir na farmácia. Parece que quando a gente vai para um médico, ele diz, não, você não precisa tomar remédio, é algo que vai passar, ou é algo que com o tempo você melhora. A pessoa já diz, esse médico não presta. Não gostei desse médico porque ele não me passou nenhuma medicação. E não é assim, né? O ideal é que a gente não precise chegar ao uso de ansiolíticos, né, medicamentos específicos para o controle da ansiedade, para poder conviver com ela. O ideal é que a gente consiga se adaptar, identificar quais são os sinais que nós estamos tendo da ansiedade e aprender a ter uma dinâmica de vida para que a gente consiga atuar diretamente com a nossa ansiedade, que a gente consiga controlá-la, que a gente consiga contorná-la, tá certo? Mas existe sim medicação para isso, só que só quem passa é o médico psiquiatra. Se o seu psicólogo, por exemplo, ele vê que há necessidade, que só a terapia não está resolvendo, né? Principalmente esses sintomas, falta de sono, taquicardia, sudorese excessiva, tremor, isso impede até mesmo você, às vezes, de sair de casa, de conversar com uma pessoa, aí, muitas vezes a gente encaminha para um atendimento psiquiátrico. Só mais uma pontuação, Iago, que eu queria fazer com relação a questão dos estudos, especificamente falando, né, dessa rotina de estudos, que a gente deve focar no momento presente, tá? Mais uma vez eu volto aí, né, a gestalterapia trabalha muito com o momento presente, né, tomar essa consciência desse momento presente que você está vivendo. Por quê? Porque a gente pensa no futuro e ter um objetivo, um foco, é muito bom porque nos dá motivação. Então isso faz com que a gente se mova para agir, mover para a ação, né? De alcançar aquele objetivo, aquele sonho que você tem,
Só que a gente precisa entender que nós temos limitações. Nós não somos seres perfeitos, né? O nosso corpo não é perfeito, o nosso sistema emocional não é perfeito. Então, muitas vezes, por exemplo, eu trabalho muito com pessoas, principalmente com o público adolescente, que tem muita dificuldade de conseguir dar conta das rotinas dos cursinhos pré-vestibulares, por exemplo. E aí, às vezes, eu tentando me inteirar nessa rotina, né, deles, entender o porquê que isso acontecia, e vendo aí algumas videoaulas, algumas dicas de professores. Gente, assim, é tanta técnica de estudo, né? Acho que vocês aí que estão estudando para vestibular, é tanta técnica. Você tem que responder tantas questões em tantos minutos. Você precisa ter uma rotina de estudos, estudar 8 horas por dia, tem que ser cronometrado, você tem que cronometrar a hora que você começa a estudar aquela disciplina e a hora que você para e você já conseguiu estudar 1 hora de uma, aí tem que estudar 1 hora da outra. Sim, mas será que isso é o ideal para você? Né? Será que essa receita ela é específica para o João, para a Maria? Que muitas vezes precisa ajudar os pais em casa, precisa trabalhar fora para ajudar na renda, que precisa se deslocar para outra cidade para estudar, né? Que tem um irmão mais novo para cuidar, ou então que, enfim, cada um tem uma rotina diferente, né? Ah, precisa tomar café, noite não, quem quer passar em medicina não tem negócio de dormir, não tem negócio de final de semana, não tem negócio de festa, não, né? Então, gente, é muito importante que a gente também tenha um tempo para relaxar. A gente precisa definir uma rotina para a nossa vida, ter uma rotina é bom, mas também a gente não precisa se culpar quando eventualmente a gente não consegue cumpri-la totalmente. Não conseguiu cumprir a rotina do dia hoje, tudo bem, amanhã você começa de onde parou. Ou então você simplesmente pula aquela parte que você não conseguiu executar. Tudo bem, né? Por que tanta problemática? Por que tanta preocupação? Por que tanta ansiedade? As redes sociais nos cobram muito isso, né? A gente, às vezes, começa a olhar aí nas redes sociais aquela pessoa, 6 horas da manhã, tá fazendo exercício físico, 7 horas da manhã, alimentação saudável, tal hora já tá no trânsito indo pro trabalho, tal hora já tá numa reunião disso, tal hora tá estudando inglês, tal hora... Então, assim, parece que as pessoas são tão produtivas, parece que a vida delas é tão perfeita, que a nossa vida, muitas vezes, a gente começa a se inferiorizar, achar que a gente não é capaz, que a gente não dá conta, né? Então, toma cuidado com isso. Você precisa manter também uma rotina de relaxamento. Se você gosta muito de assistir séries, se você gosta muito de ver as lives, né, dos músicos, então, ótimo. Só que, assim, se eu tenho live de segunda a sexta, né? Se eu tenho live domingo, feriado, todo dia, toda hora, tá, eu posso tentar identificar quais são os músicos que eu mais gosto, que eu mais identifico. E aí, independentemente de ser naquele horário de estudos, eu vou ouvir e aí eu estudo outro dia, outro horário, né? Só que você precisa identificar se você gosta de fazer um exercício físico, ou então se para você é muito importante no final de semana sair com seus amigos, curtir com a sua família. Por que deixar isso de lado? A gente também não só vive de rotina, de obrigações, não, gente. A gente também precisa a gente precisa vivenciar momentos que nos tragam prazer, né? Isso é muito importante. Então, tomem cuidado aí com esses parâmetros na vida dos outros. E uma dica que eu dou é, se você segue muito esse tipo de pessoa que te faz mal, né, que talvez te faz se sentir diminuído, ou que te faz se sentir improdutivo, ou você deixa de seguir, ou você, por exemplo, silencia, né? Existem alguns recursos aí nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, você consegue silenciar aí as publicações dessa pessoa para que aquele conteúdo não te faça mal, tá? Porque, como diz aquele ditado, que os olhos não veem, o coração não sente. E, de fato, traz muito resultado no nosso dia a dia. A gente para de se sentir tão cobrada, nem é aquela pessoa que está cobrando da gente, mas por nós vermos como ela está crescendo, evoluindo, ou até mesmo parece que ela está crescendo, mas ela nem está, a gente começa a se cobrar e fica muito mal, muitas vezes com muita ansiedade. Tudo bem, Jaqueline. A Escola Odete Bonfim, lá em Maribon, também está conosco. E eles fizeram uma pergunta. Eles disseram: como orientar o jovem a direcionar seus estudos neste momento de
distanciamento. E deve fazer parte da rotina, como anteriormente, que eles tinham aí que ir em algum dos turnos do dia. Você vai estudar 4 horas por dia, você vai estudar 5 horas por dia, né? Não. Você incentiva no sentido de mostrar que ele pode estabelecer um tempo dentro da rotina, que vai passar rápido, que muitas vezes não vai ser tão chato assim, ou tão difícil assim. E incentivá-lo a se relacionar com os colegas, né? Porque na escola é muito importante a interação. Então, eu sei da dificuldade que existe nesse momento pela interatividade, né? A interação social ela é muito importante para o nosso desenvolvimento. Então, quando a gente afasta isso, de fato, isso traz uma ruptura que muitas vezes traz um prejuízo um pouco grande, mas que dá para ser amenizado, né? Nesse sentido de incentiva os teus alunos a formarem grupos de estudo, né? A conversarem, a criarem grupos aí no WhatsApp, para fazerem videochamada e conversarem a respeito disso, né? Talvez criarem uma paródia a respeito de um determinado assunto, ou enfim, até mesmo uma peça. Enfim, para que eles usem a criatividade deles. E que eles não precisam só estudar. Eles podem ouvir música, eles podem navegar na internet, né? Mas que estudar é importante nesse momento. E não adianta a gente dizer assim, eu não estou motivado e achar que existe um segredo para isso. Gente, muitas vezes é difícil sentar, estudar, né? Dar conta de uma obrigação, né? Limpar uma casa, às vezes é chato, mas é necessário, né? Então, os nossos jovens, eles precisam entender que a vida, ela requer isso de nós, né? Então, no trabalho deles, eles não vão ter a regalia de acordar mais tarde, de fazer só o que quer ou o que não quer. Quando o patrão mandar, ele vai ter que fazer, vai ter que executar, por exemplo, né? Ou se ele for uma pessoa autônoma, uma pessoa que preste um serviço, se o cliente pedir, ele vai ter que atender. Então, nem sempre a gente tem essa autonomia para fazer só o que a gente quer. E é importante que o jovem entenda isso. A gente precisa ter uma determinada disciplina, mas que ela não precisa ser maçante, ela não precisa ser chata. É verdade. Muito bem. As perguntas, por enquanto, se encerraram. Jaqueline, você acredita que a alimentação e a prática de exercícios físicos pode ajudar uma pessoa, mesmo nessa época de pandemia, dentro da sua casa, superar um pouco mais essa sensação de ansiedade? Com certeza, com certeza. Na realidade, assim, a ansiedade ela afeta diretamente o nosso comportamento alimentar, né? Muitas pessoas, por ansiedade, ou não têm apetite para se alimentar, ou ficam com o apetite exacerbado, né? Começam a comer freneticamente, muitas vezes para preencher essa ansiedade. O ansioso, muitas vezes, ele precisa fazer alguma coisa, ele precisa se manter alerta, se manter atento, né? Para poder compensar um pouco daquela ansiedade. Então, tentar manter uma boa rotina alimentar e de exercícios é muito importante, né? Quando a gente se exercita, a gente tem esse relaxamento, né, do nosso corpo, da nossa mente.